e tem novidade grande aí pra você. Aquele bandido que invadiu a casa do tio da Suzane von Richthofen no bairro Campo Belo, na Zona Sul aqui de São Paulo. Gente, esse caso tá chacoalhando mais uma vez a polícia. Você sabe que o médico Miguel Abdala foi encontrado morto. Isso aconteceu no começo desse mês. O ladrão, que você tá vendo agora, ficou mais de 30 minutos na casa desse homem e saiu carregando uma sacola cheia de relógios. Eram relógios, carros, eletrônicos, roupas de marca. Até agora, nenhum cartório apresentou um atestado do médico. Por que isso é importante? Esse homem que você está vendo agora do lado esquerdo, que perdeu a vida, era irmão da mãe da Suzane von Richthofen. Quando o escândalo da morte dos pais da Suzane veio à tona, esse homem que você está vendo entrou na justiça pedindo que a sobrinha dele, a Suzane, fosse retirada da herança, porque ela matou os pais para ficar com o dinheiro dos pais. E aí ele encontrou uma brecha na justiça, contratou os advogados dele e pediu para que ela fosse retirada da herança dos pais, que foi o que aconteceu. Ela não herdou nada, matou os pais para ficar com o dinheiro, mas não herdou nada, foi tudo para o irmão dela. Só que esse homem não teve o mesmo cuidado, aparentemente, com o dinheiro que ele tem, porque até agora ninguém encontrou em nenhum cartório algum pedido oficial dele para que a sobrinha não herdasse os bens que ele tem. Então pode ser que mesmo com muita raiva da sobrinha, eles nunca mais falaram, que ela agora fique milionária por causa da morte dele. Muita gente está perguntando, Passaia, mas veja bem, as datas aqui não batem desse bandido e tal. Será que foi ele mesmo que matou? A polícia está investigando. Se por um acaso esse homem entrou pela primeira e única vez, ou se ele já entrou antes, entrou depois. Se por um acaso ele não foi ali para conhecer o território e não é apenas um ladrão. De repente ele não é um assassino. Se for, a mando de quem? Outra informação importante, tá? O irmão da Suzane von Richthofen, esse sim tem direito à herança. Mas será que ele vai ser obrigado a dividir essa grana com a irmã agora? E tem também uma outra mulher, que é prima desse rapaz, desse homem que morreu, que tinha uma união estável com ele, que hoje mora em Portugal e que ela também pode vir aqui para o Brasil para tentar disputar essa herança. A reportagem vai contar as últimas informações. Põe no ar. O registro de uma invasão. O criminoso sobe pelo muro da casa, aproveitando o horário de pouco movimento, na rua que fica no bairro Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Ele sobe pelo portão, passa por cima dos ferros pontiagudos e fica lá dentro por mais de 30 minutos. Depois disso, sai correndo com sacolas grandes e cheias. Testemunhas contaram que o criminoso furtou roupas, relógios caros e eletrodomésticos. O local invadido não é uma casa qualquer, mas um endereço cercado por muitas polêmicas. Era a casa do médico ginecologista Miguel Abdala Neto, de 76 anos, que morreu uma semana antes dessa invasão. A morte dele inicialmente foi considerada suspeita, mas segundo os peritos, foi provocada por causas naturais. Muito provavelmente, um ataque cardíaco. Miguel Abdala era o irmão da mãe de Suzane von Richthofen. E essa invasão à casa dele acontece num momento muito turbulento para toda a família, que iniciou uma disputa judicial pela herança deixada por Miguel. Um patrimônio avaliado em 5 milhões de reais. No boletim de ocorrência e na certidão de óbito do médico, 2 informações chamam a atenção. A primeira, de que não havia sinais de violência na casa de Miguel. A segunda, a existência de um nome nos 2 documentos. Carmen Silvia Gonzalez Magnani, de 69 anos. Ela se apresentou às autoridades como a pessoa responsável por definir o local do enterro de Miguel. E, ao mesmo tempo, como a última cônjuge ou convivente dele, com quem informou manter uma união estável. Um detalhe, Silvia é prima de 1º grau de Miguel. Suzane Richthofen chegou a ir à delegacia para liberar o corpo do tio, mas não conseguiu, justamente porque a prima do médico já havia feito isso. Foi também Carmen Silvia que denunciou uma invasão à casa do médico. Na ocasião, ela disse à polícia que a casa havia sido esvaziada. Levaram eletrodomésticos, mobílias e até o carro da garagem, avaliado em R$ 256 mil. Carmen não registrou o boletim de ocorrência.
A informação não bate com as imagens do circuito de segurança da invasão, já que o suspeito sai apenas com sacolas. Será que a casa foi invadida mais de uma vez? É o que a polícia quer saber. Seu Dorival foi vizinho de Miguel por mais de 40 anos. Ele disse que o médico era uma pessoa gentil, mas reservada, que recebia poucas pessoas em casa. E revela que, apesar de Carmen Sílvia declarar uma união estável com Miguel, os dois não viviam juntos. Olha, eu não lembro dessa moça. Eu sei que era uma, talvez, prima. E ela morou um período pequeno aqui com ele. Depois foi embora, a gente não soube mais nada. Miguel não teve filhos. Os pais já morreram. E a única irmã era Marísia, assassinada há 23 anos. Aí muda um pouquinho a questão se a gente for pensar que ela é companheira e estava com ele, tá? Nesta união estável até o momento do óbito. Então, sendo uma companheira sobrevivente, ela herda integralmente a herança dele. Mas para isso, ela tem que ingressar em juízo e pedir o reconhecimento de uma união estável pós-morte. Ou seja, o seu direito não é automático, ele precisa ser reconhecido por um juiz. E como ela vai fazer isso? Através de documentos, através de testemunhas que possam atestar que naquele período alegado, de fato ela tinha uma relação amorosa. Ou seja, testemunhas oculares, cartas no mesmo endereço do falecido, imposto de renda que supostamente o próprio falecido já possa ter indicado ela como dependente e demais outras provas como fotos, outros passeios que eles tinham ali juntos que comprova que naquele período eles tinham de fato uma relação. Outro ponto que chama a atenção sobre o relacionamento entre Miguel e Carmen Sílvia é a existência de um processo na justiça. Há 2 anos, o médico pediu a reintegração de posse de um imóvel dele, em que a prima morava. Há 3 meses, ele ganhou a ação e acertou com Sílvia o pagamento de valores retroativos pelo uso do imóvel. E nessa disputa judicial, o médico também contestou a união estável entre os dois. Quando a própria pessoa que vivia numa união contesta, dizendo que essa união não é estável ou não, isso é levado em consideração no momento em que o judiciário vai decidir se aquela união de fato era uma união estável ou simplesmente um namoro. Se eles tiveram uma união estável, né, romperam essa união estável ao tempo do falecimento agora, né, que foi recente, essa união estável não existia mais, a Sílvia não teria, né, ou não tem a condição de herdeira. Tá? Porque para que seja considerada herdeira, ela tinha que ser a companheira dele quando do óbito. Toda essa briga pode provocar um impasse judicial. Caso Sílvia não consiga comprovar a união estável com Miguel, Suzane e o irmão Andrés ficariam com a herança milionária do tio, já que são os herdeiros diretos pela ordem de sucessão. Miguel não deixou testamento. A lei não traz essa previsão, né, de ter atentado contra a vida do irmão da pessoa falecida. A Suzana, então, não seria excluída. O irmão poderia questionar, né, a posição dela nesse sentido, e, enfim, porque eles herdariam a rigor conjuntamente. Isso impressiona, né? Será que Suzane vai ficar milionária às custas da morte do tio? E está perto disso acontecer. É possível. O direito de família tem a questão das sucessões, né? Os ascendentes, descendentes, cônjuge, sobrevivente, aí depois vai descendo, né, para a saia. Eventualmente ela pode ter direito, sim. Para você que está chegando agora, de repente, você perguntou, mas por quê? Porque o tio dela morreu sem ter filhos. Eles não têm mais irmãos, era apenas ele e a irmã, que era a mãe da Suzane. A irmã dele morreu porque a Suzane matou. Então, pode ser que agora ele tenha que deixar o que ele tem para a sobrinha assassina.